Ei, Luan, acorda. Ressuscita, homem. Oi, Bora. o que foi? Vamos? Calma aí, eu tô meio sono, cara. Bora lá então. O quê? Estudar a lição. Fala, galera do Projeto Online com Deus. Sextou! Isso Chegamos aí. aqui na nossa sexta-feira. O tema Ressurreição e a Vida, Luan. Então, vou pedir para você abrir a Bíblia em João 2, o verso 4. E a gente vai falar um pouquinho de propósito. Propósito de Cristo quando ele veio aqui. É isso aí, ó. Aqui é as bodas lá em Caná, né? Que é o primeiro milagre que Jesus fez, Fernando. 2,4 diz assim, ó. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, o que aconteceu aqui? A mãe de Jesus acabou enxergando o problema ali e quis que Jesus resolvesse a situação, e até então ele resolveu, né? Que tinha faltado a bebida ali, né? O suco de uva, o vinho, para o pessoal tomar. E Jesus opera o milagre, mas antes dele operar o milagre, ele acabou dando uma certa bronca na mãe dele. Fala: ô mãe, Que tenho eu contigo, né? Não chegou minha hora ainda, né? ô mãe, você sabe que não chegou minha hora. Calma, não, segura o coração. Como a vida de Cristo, Fernando, ensina que devemos ser submissos à vontade divina? Ali, Jesus deixa claro que existia um plano, que existia um propósito. Sim. E aí ele se submete àquilo. Então ele não saiu fazendo as coisas do jeito que ele queria. Ele saiu fazendo aquilo que havia planejado para a redenção da raça humana. Certo. Porque imagina lá atrás, quando ele foi tentado no deserto. E aí, se fosse eu, cara, ó, transforma aí, ó, tá aprovado aí, tá na sua cara. Mas Jesus não. Recorreu à Bíblia. Se eu tivesse poder, eu ia esfregar lá na cara do inimigo. E ele tinha poder pra fazer E ele isso? tinha poder, mas não. Ele tinha... era um ser humano divino, a gente só vai entender isso no céu, não dá pra explicar, mas ele cumpriu o propósito. E aí, Sim. todo o ministério dele, ele tá em ligação constante com Deus pra reforçar, pra buscar força. Então, se o próprio Cristo, um ser humano divino, tinha essa ligação e essa dependência do Pai, que dirá eu que sou falho e sou pecador. Então eu tenho que seguir o exemplo dele, tá em oração constante, em comunhão constante, intimidade constante com Deus e fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero. Exatamente, é isso aí. Essa que é a questão que Jesus ele quer nos ensinar, que devemos sempre nos entregar nas mãos dele. Só que até na história da ressurreição de Lázaro, Fernando, ele também quis mostrar isso, que devemos ser submissos, que devemos deixar a nossa vida nas mãos dele, tanto que nós falamos sobre isso, o crer, né? A gente leu bastante versos aqui, crer e crer. Jesus queria que nós estivéssemos nas mãos dele. A história de Lázaro ali mostra que Jesus ele chorou, que Lázaro ali então ele chorou por causa da morte. Mas por que Jesus chorou ali? Olha, esse texto aí é um texto muito citado, né? Quando a gente tem que falar algum texto de cor, não tem muita gente que usa esse texto, porque é o menor texto da Bíblia, mas ele tem profundo significado. Antes de eu estudar e entender todo o contexto, na minha cabeça, ele estava chorando pelo amigo. Até então parecia isso, né? Pô, meu amigo morreu, é comum, eu sou amigo, a gente chora pelas pessoas que a gente ama. Então, Sim. na minha cabeça era isso. Mas quando você começa a estudar, ler ali o restante, né? Jesus, ele não chora por Lázaro. E também não fazia sentido ele chorar por Lázaro. Ele já porque ia ele ia resolver. ressuscitar. É. Ele sabia que Lázaro ia voltar à vida, então não fazia sentido, né? Mas ele estava chorando porque no meio de toda aquela multidão, daquelas pessoas que estavam vendo ali o milagre acontecendo, alguns ainda não iam crer nele e pouco tempo depois iam crucificá-lo. E já ali eles já continuaram os planos, né, de tentar matar a Cristo e até o próprio Lázaro também, né? Né? Depois do versículo 47 aqui, tá escrito o plano de tirar a vida de Jesus, né? Em João 11, que foi Sim. o local que estávamos Na lendo verdade, aqui. assim, o fariseu, como a gente falou essa semana, eles não esperavam o Messias como ele veio e a todo tempo eles queriam pegar Jesus ou tirar a sua vida, porque estava indo contra aquilo que eles queriam ou esperavam. Sim. E ali era mais uma oportunidade, né? Então, e aí Jesus se entristece tanto porque ali tinha pessoas que ele amava e pessoas pelas quais ele veio morrer. E tava todo mundo ali. E aí ele sabia que aquelas pessoas iam colocar ele na cruz, iam rejeitar, mesmo diante de um sinal maravilhoso como foi a ressurreição de Lázaro. Verdade. E o que a gente
tem que fazer para não ser também hoje? Jesus está lá no céu vivo hoje, mas a qualquer momento ele também pode chorar quando nós deixamos ele de lado. Como que devemos fazer para que Jesus não venha chorar por causa de nós, por causa disso? Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. E aí depois diz de novo, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abra a porta, né? Ou seja, Sim. aquele que abrir a porta, vou entrar e cear com ele. Então, esse é o caminho, né? Então Jesus, ele hoje ocupa um papel incrível, Sim. que é intercedendo por mim, porque quando Deus, e eu dou graças a Deus porque ele não me trata com justiça. Eu sou feliz porque Deus é injusto comigo, porque se ele fosse justo comigo, ele já teria acabado comigo. Verdade. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando Deus vai atuar em justiça, com justiça na humanidade, ele não vê os pecados, ele vê quem? Ele vê a Cristo. E aí Cristo mostra pra ele e fala, olha, pro pecado do Fernando, esse que ele cometeu agora, eu Tá já pago. paguei o preço. Boa. Aquele que ele cometeu ontem, que ele vai cometer amanhã, eu já paguei o preço. Então eu tenho que ser grato e viver uma vida de renúncia ao meu eu e uma vida daqueles que querem representar a Cristo e estar com ele na eternidade também. É isso aí. Então, a ressurreição de Lázaro não queria só impactar as pessoas que estavam naquela época, mas nós hoje também. Com certeza, ela chega até mim hoje, né? Então, é uma história que reforça as minhas esperanças, a minha segurança e o desejo da eternidade também. E a certeza de que Deus, em breve, vai trazer os nossos que estão nas sepulturas para a eternidade também. Então eu tenho que viver como os discípulos viviam, né? Às Sim. vezes a gente ouve muito falar assim, olha, eu tenho que me preparar. Não, eu tenho que estar pronto. Os discípulos não estavam se preparando, porque eles acreditavam que Jesus voltaria nos dias deles. Então eles estavam prontos, esperando. Eu tenho que estar pronto. Jesus voltar agora, você está pronto? Tô pronto. Então, por quê? Porque eu aceito ele como meu salvador, eu reconheço o sacrifício e eu quero estar com ele na eternidade. Se eu passar pela morte aqui, eu tenho a certeza que ele vai me ressuscitar também. Então, tenha essa esperança e espero que essa história tenha impactado a sua vida também, como impactou a minha essa semana. Gostei muito do que a nossa lição trouxe de interessante sobre a história de Lázaro. Eu gostei muito, hein? Aprendi bastante essa semana. É muito incrível essa história e eu já aproveito para me agradecer por essa jornada semanal aí de estar aqui com vocês todos os dias, tá? Então, a partir de amanhã a gente já começa um novo tema, que é uma continuação daquilo que a gente está tratando aqui. É isso aí, lição da próxima semana vai tratar também sobre Lázaro, mas não... E um spoiler também, vai continuar falando de Lázaro e vai continuar com o Fernando. É Fica verdade. ligado aí, viu? Fica ligado aí. Boa, Fernando ao quadrado, boa, aí sim. E movimento 117. E movimento 117. É isso aí, galera. Boa. Fernando, obrigado por você ter vindo aqui, ter reservado o seu tempo aqui para estar conosco. E muito obrigado por ter compartilhado conosco um pouco da sua experiência cristã e os conhecimentos que você tem obtido aí com Deus aí na sua caminhada. Amém. Então- Eu agradeço e peço que orem por mim e eu vou estar orando por vocês também, para que a gente se encontre muito em breve aí com Cristo nas alturas para a eternidade. Até a semana que vem. Tamo junto na lição da imortalidade.